Então, pessoal, essa parte de ato composto, de ato complexo, eu sei que é um assunto complexo que cai na sua prova. E a depender pelo teu livro, às vezes ele é mais atrapalha do que ajuda, porque você fica mais perdido do que tudo no mundo quando você lê o seu livro. Mas o que cai na sua prova é basicamente esse esquema, como eu já tinha dito para você. Quando ele falar que basta uma única manifestação de vontade para formar o ato, ato simples. Quando ele diz que para formar o ato precisa da conjugação de mais de uma vontade, ato complexo. E quando ele disser que um ato já existente precisa ser aprovado, ratificado, homologado para produzir os seus efeitos, aí vai ser um ato do tipo composto. Beleza esse ponto? Com isso a gente encerrou a classificação e agora a gente vai para uma parte que digamos que é bem decoreba do direito administrativo, que são as espécies de atos administrativos. Vou apagar o quadro todo para poder a gente começar com um assunto novo. Deixa eu dar uma apagada aqui, para poder começarmos a falar das espécies do ato administrativo. Veja só, deixa eu pegar de volta aqui o material em slide. Então, classificação já foi. Vamos agora para as espécies de ato administrativo. O que a gente vai ver na espécie? O que a gente já viu até agora? Já viu conceito, já viu requisitos, que é aquilo que o ato precisa ter para ser considerado válido. Já vimos os atributos que estão relacionados à prerrogativa dos atos. Já vimos a classificação, quer dizer, como é que o ato ele vai ser formado, quais são os destinatários, onde é a produção de efeito. E agora nós vamos analisar as espécies de atos. Com essas espécies de atos, nós vamos saber quais são as funções que o ato ele pode vir a possuir. Então, espécie é saber qual função que aquele ato administrativo vai exercer. Tem a função normativa, a função enunciativa, a função punitiva, a função ordinatória e a função negocial. Primeiro vamos dar uma analisada de maneira geral e depois eu vou aprofundando esse tópico daqui, ó. Quando um ato é da espécie de ato normativo, para que a administração está fazendo isso daqui? A administração está produzindo algum tipo de quê? De norma. Então, ato normativo, a administração está produzindo algum tipo de norma. Com a função de quê? De viabilizar o cumprimento da lei. Sabe quando foi que nós já estudamos isso daqui? Quando estávamos estudando lá a parte de poderes, que estudamos o poder regulamentar. Aí o poder regulamentar, nós vimos o seguinte, é o poder onde a administração produz uma norma para dar fiel execução à lei. Aí demos como exemplo um decreto. Então, um decreto é um ato normativo, que é a administração produzindo uma norma para dar o quê? Cumprimento àquela lei. Beleza esse ponto? Vamos ver o resto. Eu estou só passando por cima. Além do ato normativo, existe o ato do tipo enunciativo. Olha pelo nome. Ato enunciativo, a administração ela não vai criar nada, ela simplesmente vai contar algo já existente. Então, no ato enunciativo, a administração simplesmente certifica, simplesmente atesta uma situação já existente, ou seja, no ato enunciativo não vai se criar absolutamente nada, simplesmente vai se certificar, atestar uma situação já existente. Perceba que as funções são diferentes aqui. Função normativa, a produção de uma norma para dar cumprimento à lei. Função enunciativa, não vai criar nada, vai simplesmente certificar ou atestar uma situação já existente. Temos aqui também a função punitiva. Esse eu acho que é o mais fácil de todos. Quando disser que um ato é da espécie ato punitivo, é porque a administração vai aplicar algum tipo de sanção, ou seja, algum tipo de punição. Então, temos ato normativo, temos ato enunciativo, temos ato punitivo. Beleza. Ato ordinatório, o que lembra o nome ordinatório para você? Ordinatório vem de ordem, de organização.
Como assim ordem? Como assim organização? Lembra do poder hierárquico que nós estudamos há um tempo atrás? Lá em poder hierárquico, vimos que ele produz atos de efeitos internos com a função de quê? De organizar a estrutura administrativa. Então, esse ato ordinatório, ele tem essa função, a função de organização interna da estrutura administrativa. Ele é fruto do poder hierárquico. Então, o ato ordinatório, ele vai ter a função de quê? De organizar a estrutura da própria administração. Vai organizar a estrutura administrativa. Já foi normativo, enunciativo, punitivo, ordinatório e temos aqui um ato negocial. Eu não gosto muito desse nome ato negocial, porque negocial eu acho que lembra você negócio. É como se a administração estivesse fazendo algum tipo de negócio. Perceba o seguinte, quando eu digo assim, como é que anda fulaninha? Como é que anda Maria? Aí alguém me responde assim, Maria voltou para o interior dela e está lá com o negócio. Então, quando as pessoas na linguagem popular falam em negócio, geralmente elas estão falando que aquela pessoa abriu, sei lá, alguma coisa para vender, para lucrar. Só que aqui ato negocial não tem nada a ver com lucro, não tem nada a ver com comércio, tem a ver numa relação que a administração vai tratar com o particular. Então, ato negocial seria uma relação da administração para com o particular. Como assim? Seria mais ou menos no seguinte estilo. A administração vai dar uma autorização para que o particular coloque mesas e cadeiras na calçada do seu bar. Particular pediu autorização, a administração deu a autorização. Foi um ato do tipo negocial. Veja que eu não estou falando em comércio entre a administração e o particular, mas em liberação de uma atividade. Então aqui o ato negocial vai ser a concordância da administração para com a vontade de quem? Do particular. Então seria mais ou menos travar uma relação da administração com o particular. Seria travar aqui uma relação da administração com o particular. Perceba que cada espécie de ato vai ter uma função diferente. Função de criar normas, função de contar um fato que já existe, função de punir, função de organizar a administração e função de ter uma relação com o particular. Aí caiu neste ano de 2016, numa prova da banca do CESP, dizendo assim, que os atos normativo e enunciativo equivalem-se. E aí, pessoal, certo ou errado? Pensa comigo, quando eu digo que ato normativo e enunciativo equivalem-se... E aí, galera, gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo a videoaula? Aliás, você quer assistir as nossas 187 videoaulas para o concurso da Universidade Federal da Fronteira do Sul? Então acesse lá concurso.com.br, nós temos um curso super competitivo para vocês por apenas 10 mensalidades de R$20. Espero você, um forte abraço, tchau, tchau!